Como vão, Raverim, Racol BC, de vocês estão bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura da porção aqui de Vaikra e Chamou. Tá, nós estamos aqui na terceira parte. Ontem na segunda parte nós falamos um pouquinho sobre a questão da oferenda ali, que se oferecia também de pássaros, e de minhá, né, da questão da farinha de trigo refinada, que era justamente a oferenda feita por um pobre. Hoje também nós vamos ver um terceiro tipo de minhá, dessa oferenda, também com farinha, só que ela era um pouco diferente, tá? A leitura aqui é curta, então não vamos nos estender muito, tá bom? Então eu vou estar lendo aqui o primeiro versículo e nós vamos dar continuidade aqui, mediante, vamos na leitura aqui dos pisuquim, tá? Dos passuquinhos, versículo. Então está escrito assim: Veim minha mereshet korbanecha solet bashemen tase, que quer dizer, se for uma oferenda na panela mereshet, ela será feita de farinha refinada no azeite, tá? Então, o primeiro versículo aqui, ele já traz uma oferenda de farinha diferente, que ela é feita num marrechete, né? Que não seria um rechete, na verdade. Que no caso aqui é traduzido como uma panela, tá? É como se fosse a panela, ou seja, a panela ela é mais funda do que nós vemos na paraxá de ontem, na porção, sobre uma frigideira, tá? E ali também ela era feita, ela é colocado também ali a farinha, né, refinada no azeite, tá? Rashi ele comenta aqui o seguinte, ele comenta que esse é um tecido fundo, né, que havia no templo, e por ser fundo, o óleo ele se juntava à sua base e o fogo não o queimava. Consequentemente, as oferendas de farinha na mesma vibravam, que no hebraico é rohashim, tá? Tudo que se amolece através de um líquido aparente está vibrando. Então, o Rashi ele traz para o primeiro versículo aqui que, na verdade, então, na frigideira, como ela era mais rala, né, na verdade, então é diferente. É um pouco diferente que na panela. Na panela é mais funda, então o que acontece? O fogo não conseguia, né, por todo aqui, como uma panela de pressão, você pode ver que o fogo ela permanece ali por baixo. Na frigideira ela consegue, dependendo da altura do fogo, né, que no caso ali seria na parte do misbé ali, do altar de cobre. Então na panela ela parecia que, né, o termo hebraico aqui dá a entender que ele parecia que estava se movendo. Sabe quando você está queimando azeite, ele parece estar se movendo? Tá? Isso é o que Rashi está querendo dizer. O versículo 8 diz assim: Vocês devem trazer a oferenda de farinha, que será dos tipos mencionados, para Deus. Ela será apresentada ao sacerdote e a trará ao altar. O sacerdote separará da oferenda de farinha a sua lembrança e a queimará sobre o altar. Ela é uma oferenda de fogo, um aroma agradável para Deus. Mais uma vez, ele tira aquela medida, faz a separação, tira a parte dele, tá? E diz mais uma vez aqui que ela é uma oferenda agradável para Deus, tá? O restante da farinha pertence a Harão e seus descendentes, como nós já vimos visto ontem na questão da minhá. É a santidade das santidades, como oferenda de fogo para Deus. Qualquer oferenda de farinha que é santificada a Deus, não faça de massa levedada. Isso porque não se pode queimar nada fermentado ou com mel, uma oferenda de fogo para Deus. Então nós entendemos aqui que tudo que era feito ali no altar, oferecido para Hakadosh Baruch, oferecido para Deus, não poderia conter fermento. E também não poderia conter nada que fosse como mel, tá? Por que eu falo aqui como fosse nada como fosse mel? Porque, na verdade, a questão do mel aqui não é o mel produzido pelas abelhas, tá? Eu vou trazer aqui o comentário de Irache para nós entendermos. A palavra mel em hebraico é devash, tá?
Então, é algo doce, tá? É algo que pode ser. Eu vou ler para vocês os comentários, nós já deitamos sobre isso aqui. O que se pode trazer de levedado e mel? A oferta do primeiro fruto e os 2 pães de Shavuot, que contém fermento, como foi dito. Com fermento será assado. E o mel dos primeiros frutos, como por exemplo figos e tâmaras. Ou seja, existiam 2 tipos de oferendas que você poderia trazer: o pão fermentado, o pão levedado e o mel, que era justamente as oferendas de Shavuot, que vai estar um pouquinho mais para frente lá no, vai estar lá em Levítico no capítulo 23. Ainda nós estamos no capítulo 2 aqui. Lá na frente é mencionado, tá, que esse tipo de oferenda você poderia sim trazer ali com a massa levedada e com mel. Mas as oferendas aqui de Olá, que é o que nós estamos tratando, que é as oferendas voluntárias, como eu disse, não é oferenda por pecado, tá? São oferendas voluntárias. Elas eram trazidas simplesmente com a farinha ali ou os animais que nós já estudamos nas partes anteriores, tá? Vamos dar continuidade aqui. As oferendas das primícias vocês as trarão para Deus e não podem ser oferecidas sobre o altar como uma orama agradável. Ou seja, dando continuidade, nós estamos falando essas oferendas das primícias, que são na verdade aquelas oferendas que você trazia do primeiro fruto da sua terra, do fruto da sua colheita, ela sim você pode oferecer levedada e com mel. Como falei, lá na frente nós vamos tratar mais sobre isso daí. Só que a diferença é que ela fala aqui no versículo, que elas não poderiam ser, né, levadas ao altar. A questão não era consumida, você levava ao correndo, tá? Você só levava para o correndo. Vamos tratar melhor isso quando chegar lá. Toda oferenda de farinha deverá ser com sal. Não omitas o sal do pacto do teu Deus da oferenda de farinha. O sal deverá ser oferecido em todas as oferendas. Amigos, o sal ele faz parte aqui, como é que eu posso dizer? Sempre das oferendas, tá? Tirando aquela questão que nós acabamos de comentar ali sobre o mel e o pão fermentado, tá? Urash ele fala assim: pois havia um pacto que fora feito com o sal desde os 6 dias da criação, onde fora prometida as águas inferiores que elas seriam oferecidas no altar em forma de sal e nas libações de água em Sukkot. Isso aqui é um midrash que Urash está contando, que conta assim, né? Quando lá no princípio da criação, eu vou falar e nós vamos entrar numa questão aqui. No princípio da criação, quando fala que Deus separou as águas de cima e as águas de baixo, elas ficaram chateadas, elas ficaram ofendidas, né, no termo assim, elas ficaram se sentindo sozinhas, falaram: nossa, Hashem, você vai nos separar de você, porque as águas do céu ficam mais próximas e nós estamos aqui embaixo. E Deus fez um pacto com essas águas. Deus falou assim: vocês futuramente vão ser oferecidas no Mishkan e no Beit HaMikdash, que seria o futuro templo erguido ali por Salomão, tá? Então entendam bem, o sal ele vem das águas, né? Tirado todo ali é extraído das águas. Então Deus fala assim: vocês vão ser oferecidos uma parte de vocês, que no caso ali seria o sal, vai ser ofertado nos sacrifícios. E a água também na questão aqui em Sukkot, que nós vamos também trazer mais para frente, tá? Nas libações com águas lá em Sukkot. Isso aqui vai ficar melhor explicado lá na frente. Então esse aqui é o Midrash que Irash traz, né? Em questão o porquê do sal, tá? Tem outras questões mais profundas em relação ao sal também, tá? Que vem da Kabbalah, como eu sempre falo aqui, mas ainda não é o assunto para a gente tratar. Talvez quando a gente fizer uma releitura aqui das porções, nós trazemos todos os comentários dentro da Cabala. Nós deixamos Rashi e sempre trazemos algo dentro da Cabala. Aí nós explicaremos melhor toda essa questão do sal, porquê do sal pela Cabala, tá? Ou seja, em todas as oferendas, inclusive as oferendas queimadas de animais e passos e porções de sacrifício de todos os tipos que eram oferecidos no altar. Continuação do comentário de Rashi. Versículo 14 diz assim: quando
quando trouxer uma oferenda das primícias, deverá trazer os primeiros e mais frescos grãos assados em frigideira perfurada, numa farinha grosseira, como a oferenda de farinha de seus primeiros grãos. Vamos entender aqui então. As oferendas a primícias, né, a Minhat Bekurim, tá? Em hebraico, a escritura está se referindo aqui ao Homer. É a contagem do Homer quando nós fazemos entre Pessa, né, e Shavuot, essa contagem, que é a questão da entrega da Torá. Depois também isso vai ser melhor explicado, que não adianta eu entrar aqui e falar da Pessa, da contagem do Homer até os 50 dias, até a chegada de Shavuot, que é um outro assunto, tá? Mas esse Homer era as oferendas de cereais, tá? Que se devia ser oferecido tão logo o grão amadurecesse. Essa oferenda ela era trazida da cevada, ou seja, quando o grão já amadurecer, você já levava isso para o Mishkan, para o tabernáculo, né? Aí Irash entra aqui no comentário, porque como é que a gente sabia que era cevada? Ele fala assim, pois no nosso versículo consta a palavra aviv, né? E em um versículo anterior está escrito Kiha Seorá Aviv, né? Porque a cevada estava amadurecida, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 9, que nós já lemos sobre isso aqui. Então, quando ele fala aqui da questão de Aviv, né? Que no caso seria a cevada, ele fala que no versículo está incluso também a palavra, por isso eles tiram lá que era a cevada, tá bom? Assados em frigideira perfurada, ou seja, secava-se os grãos, né? Secava-se os grãos ali que eram colhidos sobre o fogo, né? Numa frigideira de torrefação, aquelas frigideiras que são mais perfuradas, mais baixas. Então você torrava os grãos ali, tá? E ali você moía eles naqueles moinhos de pedra, tá? Por eles estarem úmidos, tá? Numa farinha grosseira, quer dizer assim, moídos enquanto ainda estavam úmidos, tá? É uma expressão que significa algo quebrado e triturado, que é moído em um moinho de pedra, como em ele moveu. Aí ele vem aqui atrás, vai grãos e pedregulhos, tá? Vamos continuar aqui. Então deu para entender que, na verdade, essas eram as primícias da contagem do Homer. Você trazia, você tostava elas ali naquela frigideira, você moía no moinho, e muitas das vezes, ela úmida ainda, você moía elas, tá? Coloque azeite, oliva sobre ela, é uma oferenda de farinha. O sacerdote tirará a lembrança dela, da sua farinha e de seu azeite, bem como do seu oliva, e queimará no altar. Tá? É uma oferenda de fogo uma oferenda de fogo para Deus. Então nós entendemos aqui que isso aqui já era mais uma outra oferenda, tá? Ela é semelhante à oferenda que nós falamos de ontem de Minhá, porém ela era feita numa panela mais funda, tá? E nessa panela mais funda ali, acabava que o azeite ele não ficava como na frigideira, ele ficava mais borbulhando ali, né, sobre a oferenda. Mas amigos, mais uma vez, o que nós tiramos daqui para a nossa porção aqui de hoje? Mais uma vez, nós pegamos lá a questão do pobre, tá? Tinha todo esse processo que ele fazia e ele oferecia, tá? Essa oferenda, ela também faz parte, como da oferendas de farinha refinadas. Nós vimos que tinha uma diferença na anterior, que você podia trazer um bolo, você podia trazer uma bolacha torrada e oferecida para Deus, tá? Toda essa questão das oferendas de Olá que nós estamos vendo aqui são oferendas justamente de livre e espontânea vontade, tá? É aquela oferenda que quando subia na sua cabeça ou fazer algo errado ou alguma coisa que estava contra os mandamentos de Deus, você ia lá de bom grado e oferecia para Deus. Isso muitas das vezes por você ter tido força para aguentar que aquilo não viesse sobre a sua vida. Você não lembra que nós falamos das vestimentas da alma, né?
Pensamento fala e ação. Então veio no pensamento, você não deixou chegar até a parte da ação, tá? Mas o mais importante aqui que nós podemos falar sobre isso aqui é a questão justamente do sal, tá? O sal ali, como nós falamos, foi feito um pacto entre Deus, entre as águas de baixo, porque elas ficaram embaixo, e Deus pegou e falou: o sal que é contido em vocês, que tem em vocês, vai ser oferecido no Misbeia futuramente. E isso acalmou as águas, tá? Aí nós entramos em toda aquela questão daqui que os sacrifícios, as oferendas, nada mais elas eram do que uma maneira de você elevar o material, o físico, ao espiritual, tá? É como eu falo, para a gente entrar dentro dessa questão, nós teríamos que entrar dentro mais da questão da Cabala, Hassidut, o porquê de tudo isso, tá? Mas só para a gente dar um pequeno resumo e nós terminarmos aqui. Todo o nosso processo aqui em vida físico, material, é elevar esse material, é elevar ele a um nível superior, tá? Entendam bem, quando a pessoa ela ia oferecer um animal a Deus, ou ela ofereceu a farinha ali refinada, são materiais orgânicos, são materiais físicos, que têm um propósito. Como eu venho sempre falando aqui, tudo na nossa vida ele tem um propósito. Você tem algo que só você pode fazer nesse mundo, mas ninguém pode fazer. O Amaury também. Então, o cordeiro, o carneiro, a cabra, o touro, a farinha ali refinada, o azeite, o olíbano, o sal, todos eles querem, vamos dizer assim, serem elevados à divindade. Por quê? Todos eles sabem de onde vieram, quem os criou. Então eles sentem a necessidade de tentarem servir a Deus. Como que um alimento ele serve a Deus? Como que um animal ele serve a Deus? Quando você faz uso disso para ele elevar-se num serviço a Deus. Então, quando você pega um copo d'água e você vai lá e fala Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bedivaro. Você está falando, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua palavra. Então, aquela água, naquele momento que você vai tomar, você está oferecendo ela, você está dando uma brahá, você está dando um agradecimento em cima dela. Então, você está levando ela do seu status físico para um status elevado, tá? Só para nós terminarmos aqui, experiências já comprovam que nas moléculas das águas, né? Isso tem, você pode procurar na internet, que se você falar palavras agradáveis, a água, as moléculas das águas, elas se comportam diferente. Elas acabam se unindo. Se você começa a xingar, usar palavras de baixo escalão, e isso tem uma experiência feita, tá? De baixo escalão, a água, elas começam, as moléculas começam a se repartir, elas não acabam se unindo. Então, quando nós fazemos uma brahá sobre um alimento, ou seja, aqui no nós estamos, quando você pega todo aquele alimento, faz aquele procedimento e eleva ele ali no altar para Deus, ou queima aí aquele aroma sóbrio e agradável para Deus, você está levando a materialidade física para um nível espiritual. Você está devolvendo, vamos dizer assim, a parte da sua nefesh, da sua alma, porque toda criatura tem uma alma, você está elevando novamente para a sua fonte, que é a fonte que é a Kadosh Baruch Hu. Então, esse é um pouquinho, tá, da questão cabalística, da questão racídica, dentro da questão do Corban, que é as oferendas. Tá bom? Mas o mais importante, como eu digo aqui, tudo que nós fazemos, nós elevamos e oferecemos a Deus. Mais uma vez, eu agradeço a você por estar aqui comigo, por ter acompanhado, chegado até aqui no final do vídeo. Você é novo no canal, gostou da explicação, gostou da explanação da Darshá?
se inscreva, compartilhe, deixe um like para que essa mensagem chegue a mais pessoas e elas possam entender realmente todo o verdadeiro significado aqui dos sacrifícios para Deus. Toda Rabá, Lehitraot, Mashiach now, que Mashiach possa vir agora. Assim que terminar esse vídeo, nós podemos estar em Jerusalém, tá? Senão amanhã estaremos aqui com uma quarta porção da nossa Parashá de Vaikra. Toda Rabá, Lehitraot, fique com Deus e até mais.